façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... O dane-se. É copy and paste. Mas, por lembrar quem falava em nome da ciência, olha que interessante. O governo Lula bloqueia mais de 100 milhões de reais do orçamento da CAPES, das bolsas de pesquisa. Entidades científicas temem prejuízos a bolsistas e produção da ciência no país. Mas quem precisa da verdadeira produção de ciência, quando se tem cantora de jazz que diz: eu sei o que tem que ser feito para salvar o mundo, e quem discorda de mim é negacionista. Quem precisa de estudos científicos sérios, quando tem gente que diz: o Bolsonaro é responsável por 700 mil mortes do vírus chinês no Brasil, mas na Argentina o nosso companheiro lulista não é responsável por nenhuma morte. Não precisa de ciência, né? Agora, se não tem dinheiro para bolsa e pesquisa na área de ciência, tem dinheiro para a turminha dos vagabundos do MBL. Base de Lula, União Brasil paga 11 mil reais a líder do MBL por pesquisa. Não é uma pesquisa científica. É uma pesquisa do tipo, talvez, vamos nos unir, a turma do dólar na cueca, a turma do PT, para pedir impeachment do Bolsonaro. Porque nós somos a verdadeira direita. Nós somos os liberais. O Constantino é um vendido bolsonarista, blá, blá, blá. Né? As máscaras, cedo ou tarde, caem. E, às vezes, é preciso de um evento da magnitude como esse atentado nefasto, terrorista do Hamas em Israel, para que muitas máscaras caiam em conjunto. A Gazeta do Povo tem o editorial de hoje falando da questão econômica do governo, tirou o tripé macroeconômico e colocou no seu lugar o triplex, não aquele do Lula, que não era do Lula, mas que a empreiteira fez obra para o Lula, né? E sim o triplex, que é gastar, 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 aumentar, aumentar, aumentar imposto, e seja o que Deus quiser. Por mais belo que seja o desenho na prancheta, diz o editorial da Gazeta, o triplex econômico do governo Lula está assentado sobre um alicerce muito frágil, calcado apenas em aumento de receita sem esforço correspondente no corte das despesas. As rachaduras não demorarão a aparecer. Se hoje o dólar ainda está perto de 5, o Ibovespa ainda está perto de 120 mil, 115 mil, isso é por inércia das reformas de Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Make no mistake, essa equipe que aí está vai destruir a economia do Brasil. Podem anotar e me cobrar. Depois vai ser tarde demais para muita gente. Isso não é alarmismo, isso é análise. Tem alguns conservadores de gravata borboleta aí que pararam de fazer análise há muito tempo. Eles dizem, acreditem se quiser, que dá muito trabalho fazer análise para gente como eles, como ele. Né? É o único conservador do Brasil. Ninguém mais é conservador. Defendeu o Bolsonaro, defendeu o Trump, não é conservador. Ele é o único conservador do Brasil, com a gravata borboleta dele. E não faz mais análise de conjuntura. Porque ele diz que dá muito trabalho, tem que estudar muito, fazer muita pesquisa. Só ele, né? É porque ele não acertava mais há muito tempo e se recusava a fazer críticas duras ao STF, à esquerda, e ainda ficava esnobando que era patriota, ao contrário de gente que fugia do Brasil. Né? Então, de conservadores assim, a gente não precisa muito, não. Que nem a turma do MBL no lado liberal. Eles se merecem. Agora, a análise é que esse sujeito aqui vai destruir a economia do Brasil. Podem anotar e podem me cobrar. Eu falei isso na época do governo Dilma e deu certo a minha análise. Haddad já é o ministro mais mal avaliado. E olha que a competição é um tanto acirrada. Olha a quantidade de cabeça de bagre ali do desgoverno do descondenado. O Haddad é o mais mal avaliado. Por quê? Porque, em que pese o esforço da Miriam Leitão, da Vera Magalhães, da imprensa, em pintá-lo como um cara sério, um cara que leva
a sério a importância da ortodoxia fiscal. Ele é um cara que está lá porque é um zero à esquerda, porque é um sabujo, um vassalo do próprio Lula, assim como a Miriam Leitão, e ele está lá, então, para defender uma única coisa: mais arrecadação, mais imposto. E isso começa, claro, a pegar no bolso das pessoas e todo mundo começa a ficar irritado. Não obstante, a Verinha, em seu esforço de defender o indefensável e usando recursos do governo do estado de São Paulo para isso, por meio da Fundação Padre Anchieta, lá na TV Cultura, resolveu chamar para entrevista Joseph Stiglitz, o petista Prêmio Nobel de Economia, o cara que defende o quê? Mais imposto, mais imposto, mais imposto. Os ricos precisam pagar mais, os ricos precisam pagar mais. É música pro ouvido do Haddad, do Lula, da turma invejosa socialista, porque o socialismo é a ideologia da inveja, de gente que acha que economia é um jogo de soma zero, um bolo fixo, onde se João ficou rico é porque tirou de Pedro que está pobre. Balela. Então, a turma da imprensa segue no esforço homérico de defender esse desgoverno que vai levar a economia do Brasil para o ralo. Quem está dizendo isso sou eu, podem me cobrar, mas eu não tenho nenhuma pretensão de depois virar e falar, eu falei, porque eu já falei tanta coisa e eles continuam a dominar a velha imprensa, né? E aí chamam para entrevista, vamos avaliar o cenário brasileiro. Chama aí o Bresser Pereira. Rapaz, mas o cara defendeu a Venezuela. Disse que a Argentina ia bombar. A Argentina está com inflação de 160%. Por que vocês estão chamando ele? Porque o histórico de erros ou acertos nada importa para a mídia que vive de narrativa, de mentira e de ideologia. Então, eu estou cansado de acertar, modéstia às favas, e de ver figura como Verinha, Miriam Leitão e companhia errar todas. O Guga Chakra também. Oi, Guga. O mundo vai ter paz com o Joe Biden. E eles nunca são cobrados pelas suas previsões. Esse é o jogo sujo da imprensa, o truque da imprensa. E, claro, da ONU. Porque se a ONU fosse cobrada por resultados concretos, a ONU já tinha sido fechada faz tempo. Claro que isso não impede a ONU de ficar dando pitaco em tudo, inclusive ignorando a soberania nacional dos países e querendo governar o Brasil sem voto. O Comitê da ONU pede descriminalização do aborto e veto ao marco temporal. É a ONU a serviço dos globalistas, é a ONU a serviço dos imperialistas socialistas do Ocidente, que disputam o comando do mundo com a turma do Império Soviético, sino russo, que é a turma lá, o eixo do mal da Rússia, da China, do Irã e agora do Brasil, junto com Venezuela, Cuba e Nicarágua. Parabéns, Lula e todos os tucanos que fizeram L. O Brasil hoje é um pária global. Em meio à pressão do Senado, a ONU pede ajuda ao STF para evitar prejuízos imensuráveis do marco temporal. É tanto absurdo numa só chamada da Globo que fica até difícil analisar, né? Acho que eu vou fazer que nem um engravatado borboleta. Eu vou parar de fazer análise. Não dá para analisar isso. Isso não é sério. ONU pede ajuda ao STF para não deixar o Congresso Nacional legislar como lhe cabe como prerrogativa constitucional. Para que precisa de povo, gente? Basta a ONU, o Guga, a Miriam Leitão, o Merval Pereira e a Verinha na mídia, e o Barroso, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes no Supremo. Acabou. Quantas pessoas eu mencionei? Menos de 10. Com 10 pessoas a gente governa. O Brasil não. O mundo. O mundo. Quiçá a Via Láctea. Porque o Elon Musk tem pretensões aí com Marte, né? É bom garantir já que Marte também vai ser tocado pela ONU junto com o Barroso e a Miriam Leitão. É óbvio que isso tudo é uma piada de mau gosto, mas diz lá o UOL, o Jamil Chad. ONU denuncia Israel e Hamas e cobra responsabilização de autores do crime. O que seria de Israel se dependesse do relativismo da imprensa e da ONU? Eu digo, teria já sido varrido do mapa
faz tempo. Então, com isso, a gente entra no assunto Israel, mas antes, meu amigo, se você está assustado com a turma do PT destruindo a economia do Brasil, bem-vindo ao clube das pessoas sensatas. Eu recomendo a Fair USA como sua solução de câmbio. Tem o QR Code aí, fala com a Adilson Góes, o CEO, tem o número do WhatsApp dele, tem o e-mail, 30 anos de experiência em solução de câmbio, trabalhando nesse mercado. Ele sempre resolveu meus problemas para remessa, eu fazia remessa com alguma frequência, agora não estou podendo e nem ele resolve o meu problema, porque aí o meu problema foge do campo direito, economia e entra na cabeça do Xande. Aí não tem milagre. Mas para o seu problema, que eu tenho certeza que não é igual ao meu, fala com o Góes que ele vai ajudar.